Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Professor Diego Lessan, este é o canal Arte e Ciência. Estou aqui novamente para começar mais um Revisando, representando todos os professores de música da Blue School, Objetivo DF, para falarmos da nossa prova P1 do terceiro bimestre. E nessa prova teremos 3 temas principais: música do século XVIII, ou seja, classicismo. Falaremos também de organologia e família dos instrumentos musicais dentro da orquestra. Prepara seu caderno de revisão, deixe seu like e vem comigo nessa revisão musical. E conforme estudamos no último bimestre, período barroco foi um movimento da Igreja Católica entre 1600 até 1750, impulsionado pela Contra-Reforma Protestante e Reforma Protestante, um período de avanços científicos na qual a igreja que antes era única se dividiu agora em 2 igrejas. Grandes avanços científicos e sociais da época, além de grandes navegações, impulsionaram uma mudança histórica. Pensamentos como o teocentrismo, que defendia a divindade como fundamento da ordem mundial, perde espaço para uma nova filosofia, o humanismo, que foi influenciado pelo antropocentrismo, que é um pensamento que defende que o homem é o indivíduo central para o entendimento do mundo. E no estudo da música, Johann Sebastian Bach é o último grande compositor do período barroco, e os responsáveis pela transição para o período clássico são justamente seus filhos, Carl Philipp Bach e Christian Bach, que iniciaram o movimento classicista. Lembrando vocês que o movimento classicista do século XVIII não é exclusivo da música, ele também acontece nas artes cênicas, na música, no teatro, na dança e na arquitetura também. Durante períodos anteriores, os compositores só se preocupavam com composições vocais. A partir do barroco, começam a se preocupar também com composição instrumental. A música barroca possuía muitos exageros de arranjo, e os artistas do período clássico buscam refinar essa arte, buscar equilíbrio, objetividade, classe e, é claro, equilíbrio. Em séculos anteriores, sempre tivemos aquela dúvida para saber se a razão ou a emoção deve reger as decisões do ser humano. E no classicismo, no lugar de ficar brigando por tradição ou inovação, os músicos buscam equilíbrio sonoro, na qual cada compositor, cada instrumentista tem seu espaço para brilhar, no lugar de ficar brigando contra a massa orquestral. A música clássica ela é refinada e muito bem distribuída. Podemos perceber isso até mesmo na arquitetura barroca, que é totalmente exagerada nos ornamentos, enquanto no classicismo buscamos simetria, objetividade e uma certa padronização. Para entender isso até de uma outra forma também, vamos supor aqui que no campo culinário esse X-tudo represente a culinária barroca. Aqui tem informação, pessoal, até demais. Talvez nem dê para saborear tudo que tem nesse hambúrguer, enquanto no classicismo buscamos justamente objetividade. Ou seja, fica bem melhor assim, talvez. E isso tudo se tornou possível porque no classicismo não ignoramos as emoções humanas, nem as razões. Ou seja, tudo é trabalhado de forma simétrica e equilibrada. A orquestra barroca possuía poucos instrumentos, enquanto no classicismo aumenta drasticamente o número de instrumentos, novos instrumentos adicionados e alguns até inventados nesse período, como o clarinete e o piano, que é um instrumento que inicialmente era mais ou menos assim. Instrumento esse inventado por Bartolomeu Cristofori. Esse instrumento, pessoal, ele começou a chegar nas orquestras e nunca mais saiu, substituindo de vez o cravo, instrumento que era muito frequente no período barroco. O piano é um instrumento da família das cordas, ele utiliza teclas apenas para acionar essas cordas dentro dele. E agora vamos conhecer as formas musicais do período clássico, são elas sonata, sinfonia, concerto e o quarteto de cordas. A mais notória de todas, sem dúvidas, é a sinfonia. Peça de grande dimensão para orquestra e coral, com dezenas se não centenas de instrumentistas e cantores. Geralmente possuía 4 movimentos, ou seja, 4 grandes blocos. Temos também o concerto. O concerto ele também possui uma orquestra, mas aqui temos uma notória diferença. Um instrumento vai ter que se destacar. Nesse vídeo você está assistindo um concerto para flauta doce. Outra forma muito presente é o quarteto de cordas, composta para 4 instrumentos de cordas, 2 violinos, uma viola de arco e um violoncelo, formato esse criado por Joseph Haydn, pioneiro ali na música clássica e criador desse formato musical que era geralmente executado em salão.
E a sonata era uma forma musical de 3 movimentos, geralmente feita para instrumentos solistas, como por exemplo cordas ou sopro, e até mesmo um piano, por exemplo. E agora falaremos dos 3 principais compositores do classicismo, e se destacam entre eles Joseph Haydn, Beethoven e Mozart. Nascido na Baixa Áustria em 1732, Haydn viveu por 77 anos, vindo a falecer em Viena em 1809. Ele é iniciador de uma nova fase da história musical. Não foi um homem de grande cultura, mesmo assim tinha uma rara inteligência musical. Haydn é o primeiro nome da tríade dos grandes compositores do classicismo, seguido por Mozart e depois por Beethoven. Ele se propôs a aperfeiçoar em uma nova linguagem musical. Ele é o criador do quarteto de cordas, conforme mencionei, e mesmo assim as suas primeiras sinfonias utilizavam elementos da música barroca, conjugando com pequenas orquestras que utilizavam instrumentos de sopro e corda. Quanto à questão da estrutura, Haydn não demorou para adotar também o modelo de sinfonias em 4 movimentos. Outro compositor que precisamos destacar é Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu em Salzburgo, o que hoje chamamos de Áustria. Ele nasceu em 1756, vindo a falecer em Viena, lá no norte da Áustria, em 1791, apenas com 35 anos de idade. Mozart é um dos exemplos mais precoces de talento que conhecemos até hoje. Aos 3 anos de idade já se apresentava tocando cravo, incluindo seu pai, era um grande instrumentista e violinista famoso naquele período também. Ele fazia apresentações com seu pai e com sua irmã, que era uma cantora. Aos 16 anos de idade, Mozart já tinha mais de 200 obras compostas. O último grande compositor que vamos destacar, e também o último grande compositor do classicismo, é Ludwig van Beethoven, que nasceu na Alemanha em 1770. Beethoven é um dos maiores representantes da história da música. Ainda jovem, começou a perceber que estava perdendo a audição. Mesmo com muito tratamento, Beethoven começou a ficar cada vez mais surdo, e mesmo assim as suas obras musicais apenas aumentaram de nível e de virtuosismo. Incluindo Beethoven, é o maior representante da passagem do período clássico para o período romântico, sendo o último classicista e o primeiro grande romântico, trazendo inovações musicais para todo o planeta. E agora vamos falar de outro tema também muito importante na nossa prova, que é a organologia. A organologia é a parte da musicologia responsável por classificar os diferentes tipos de instrumentos musicais. Assim como na ciência temos a biologia, que por exemplo pode classificar os diferentes tipos de animais e espécies, como por exemplo anfíbios, répteis, cetáceos. A organologia funciona da mesma forma. A gente classifica os instrumentos musicais de acordo com a sua fonte sonora. Por exemplo, se você pegar agora uma flauta, e se pegarmos também uma sanfona, talvez você não tenha percebido, mas ambos os instrumentos funcionam à base de ar, ou seja, são aerofones. Atualmente existem 5 grupos organológicos. Aerofones, que são instrumentos na qual o som é emitido por uma coluna de ar. Como eu já citei, temos a flauta, temos também a sanfona, podemos citar tuba, trompete, saxofone, diversos instrumentos na qual a sua fonte de som seja emitida por ar. Os cordofones já são instrumentos na qual o som é emitido pela vibração de uma corda. Nesse grupo destacamos vários instrumentos, como violão, violino, violoncelo, harpa, bandolim, piano. Temos também os membranofones, que são esses instrumentos na qual o som é emitido pela vibração de uma pele ou membrana. Se você observar bem, o que faz o som do instrumento é essa membrana esticada em cima e não a madeira dele ali abaixo. Ou seja, tambores são membranofones. Já os idiofones são instrumentos na qual o próprio corpo do instrumento é a fonte sonora. Nesse grupo temos chocalhos, temos também o xilofone, triângulo, prato da bateria. Até o século XX existia apenas 4 grupos de instrumentos de som naturais. De repente surgiu um novo grupo chamado eletrofones. Nesse grupo nós vamos colocar instrumentos como, por exemplo, a guitarra, o teclado, bateria eletrônica, sintetizadores. Ou seja, o grupo dos eletrofones vai possuir todos os instrumentos que necessitam de eletricidade para a produção de sua fonte sonora. Sendo assim, flauta, tambor, chocalho,
violino e guitarra são um exemplo de cada uma dessas categorias de instrumentos musicais no estudo da organologia. Agora você precisa tomar muito cuidado para não misturar organologia com o estudo de família dos instrumentos musicais que vamos falar agora. No estudo da família dos instrumentos musicais, organizamos os instrumentos em grupos de acordo com suas características e semelhanças. Por exemplo, uma flauta e um trompete são instrumentos aerofônicos, mas são diferentes, assim como baleia e ratos são mamíferos, mas são diferentes. Ou seja, não pertencem à mesma família. E na música temos algo semelhante. Instrumentos como contrabaixo, violoncelo, viola de arco e violino são instrumentos primos e de som semelhante, então eles pertencem à mesma família sonora. Existem atualmente 4 grupos e famílias de instrumentos musicais. É a família dos metais, família das madeiras, família das cordas e família das percussões. E como funciona esse estudo? A família das madeiras é representada pelos instrumentos de som doce, geralmente flauta, oboé, fagote. Você pode tirar por base se o instrumento ele tem o material utilizado no nome, mas nem sempre isso funciona. A flauta transversal, por exemplo, é da família das madeiras, mas por que um instrumento de metal está na família das madeiras? Inicialmente as flautas eram feitas de madeira, só que manipular metal e plástico hoje em dia, é muito mais fácil do que você manipular madeira, tornando o instrumento mais acessível. Então vamos falar agora da família dos metais. Lembrando que cada família, por que a gente chama de família? Porque nós temos os instrumentos ali maiores e os instrumentos menores, como eu citei para vocês, na qual eles vão emitir sons graves ou agudos. Na família dos metais, por exemplo, a tuba é o instrumento mais grave que tem ali. Olha como é que o som dela é bem grave. E o trompete já é um instrumento muito agudo, Para identificar a família dos metais, é só você pegar aqueles instrumentos dourados que geralmente começam com T, Mas lembrando, nem todo instrumento também feito de metal é da família dos metais. O saxofone, que o Marinho toca, você já deve ter visto por aí, Ele não é um instrumento da família dos metais, é da família das madeiras, porque apesar de esse instrumento ser de metal, o que produz o som dele é essa boquilha ali que é feita de madeira. Vamos agora para a família das cordas. Temos vários instrumentos aí, no caso até da orquestra, que é o violino, violoncelo, viola, contrabaixo, piano e harpa. Todos esses são da família das cordas. E na mesma proporção ali dos metais e das madeiras, Por exemplo, o violino é o mais agudo e o contrabaixo ele é o instrumento mais grave da família das cordas. Já a outra família que a gente tem que trabalhar aqui, a última, é as percussões, que é geralmente aqueles instrumentos de impacto. A família das percussões é a mais variada de todas, porque vai desde a caixa, do bumbo, do tímpano, passando ali pelo triângulo, chegando até no vibrafone e marimba. Incluindo marimba, é um instrumento muito famoso aí para vocês que tem um iPhone. Reconhece esse som aqui? Reconheceu, Então, é feito numa marimba e às vezes outros toques também é feito no xilofone. Pessoal, então é isso aí. Falamos de todos os temas da nossa prova. Eu espero que você faça o mínimo deixando o seu like maroto, se inscrevendo no canal e deixando aquele apoio maravilhoso. Vou deixar vocês agora com mais um episódio da nossa novela Reprovação Musical. Espero que gostem desse episódio. Tá começando agora a sua novela Reprovação Musical. Episódio de hoje, A Cola. Ô Fernando, vem aqui na direção agora. Ih, deu ruim. Não fala nada, eles não podem provar. Olha esse papel aí. Ô Fernando, você pode explicar o que esse papel tá fazendo embaixo da sua cadeira? A família dos instrumentos musicais são divididos em 4 grupos. Organologia, mas aqui não é meu não, essa letra é da Luana, olha só. Todas as respostas da prova. Gente, que absurdo, meu Deus. Ela escondeu esse papel embaixo da minha mesa pra professora não descobrir. E pra piorar, olha só, aqui, ela ainda botou o nome dela no verso. Mas isso é um absurdo! O professor passou toda a revisão no vídeo, postou slide, fez Kahoot e vocês ficam colando na prova dele ou até jogando Minecraft no meio da aula. Isso aqui, olha só, vai acabar com vocês. Se eu fosse o diretor, suspendia todo mundo. Eu quero esse celular na minha mesa agora. Isso é mentira.
Eu tava colando sim. Mas dizer que eu jogo Minecraft, isso é um absurdo. Vocês são pessoas más. Bonito, hein? Não tive tempo. Luana, baixa sua bola, você tá toda errada e fica reclamando. Tá Se bom? tivesse estudado pra essa prova, assistido o vídeo, nada disso teria acontecido. Chega. Diretora, tá toda errada. Chega! Tá bom, então eu paro. Gente, é só prestar atenção na aula. O professor fala tudo pra vocês. Eu acho que vocês estão discutindo à toa. Vocês são muito chatos. Eu quero mudar de sala, tá bom? Não Que aguento. notícia boa. Vamos fazer uma festa. Olha, garoto, fica quieto. Você não tem moral nenhuma pra falar da Luana. Você fica com o celular escondido no livro, jogando Free Fire na hora da explicação e quer acusar os outros. Ah, cansei. Tô indo. O que será que acontecerá no próximo episódio de Reprovação Musical? Não perca o próximo capítulo.